contigo, nossa eterna gratidão. Boa noite a todos e a todas. E é uma alegria estar nessa casa e me permitam tocar nesse assunto, o suicídio. Ainda um tema visto como tabu pela sociedade humana, porque os homens são construções históricas e nós não mudamos o nosso modo de pensar por decretos-lei, mas apenas a dor e as reencarnações sucessivas são capazes de nos retirar dos atavismos de outrora. Na cultura judaica, os irmãos suicidas não são sequer sepultados nos cemitérios judeus, porque são considerados impuros e, portanto, não teriam direito ao campo santo. Nós somos herdeiros de muito da cultura judaica e muitos de nós vivenciamos dentro da cultura judaica ou da cultura cristã, arraigada de um judaísmo muito forte, porque ainda não vivificada pela mensagem libertadora dos Espíritos do Senhor, esse mesmo preconceito, que eu desejo firmemente que seja arrancado, extirpado dos espíritas, do movimento espírita, porque da doutrina espírita ele nunca existiu. Os suicidas são nossos irmãos, assim como os espíritos iluminados nos olham como irmãos queridos. Eles merecem o nosso respeito, o nosso apreço, o nosso acolhimento sincero e amoroso. O mês de setembro é comemorado a nível mundial como mês de conscientização de que o suicídio não é solução para as nossas dores. No entanto, como espíritos encarnados, como trabalhadores espíritas, precisamos ter a consciência que a doutrina espírita pode fazer muito mais do que um setembro amarelo. Nós podemos fazer um outubro, um novembro, um janeiro até o próximo setembro, se nós nos dispusermos a isso. O setembro amarelo nasce de uma dor profunda. Tudo começa a ocorrer em 1994. Até então, a nível mundial, não existiam movimentos de prevenção ao suicídio. Em 1994, um jovem de 17 anos nos Estados Unidos, cujo grande sonho era um jovem extremamente inteligente na área da mecânica, aos 17 anos, ele já tinha pego um Mustang 68 e tinha reformado todo o Mustang e ele próprio lixou e pintou o Mustang de amarelo. Era o seu sonho, ter um Mustang amarelo. Aquele jovem que os que o conheceram descrevem como uma personalidade altamente caritativa, muito voltado à prática do bem aos seus irmãos, trazia na alma uma tristeza profunda, uma dor emocional não identificada pelos que com ele conviviam, talvez por verem nele um jovem muito amoroso, muito caridoso. Mas aquele jovem trazia na alma uma dor, e essa dor fez com que, em 1994, Mike M., aos 17 anos, dirigindo seu Mustang amarelo, tirasse a própria vida. Ele cometeu suicídio. E durante os funerais, durante o velório do seu corpo físico, os pais haviam mandado fazer cartões amarelos da cor do seu Mustang, com fitas amarelas, e distribuíram. Eram 500 cartões, que foram distribuídos pelos pais, pelos parentes, pelos amigos. E nos cartões estava escrito: se você precisar de ajuda, peça. Esse movimento que se inicia no velório do corpo de Mike se propaga como sendo o
projeto de prevenção ao suicídio chamado Cartões Amarelos. Em 2003, o dia 10 de setembro é escolhido para ser o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. O Brasil passa a participar do Setembro Amarelo em 2015. Quando prédios começam a ser iluminados, instituições começam a participar e há uma mobilização na sociedade. Mas é muito pouco ainda. Nós precisamos de um trabalho contínuo de prevenção e de pós-venção ao suicídio. Nós precisamos encarar com mais seriedade, porque o suicídio, que é a ação voluntária e intencional, consciente ou inconsciente, de exterminar a vida física, ela é hoje vista pela Organização Mundial de Saúde como um problema de saúde pública. É a segunda causa de mortes entre jovens de 15 a 29 anos no mundo. A segunda causa. No mundo, são 800 mil óbitos por ano, 2.200 por dia, 1 a cada 40 segundos. No Brasil, 1 óbito a cada hora. Isso implica em dizer que quando nós começamos a nossa reunião pública, alguém havia cometido suicídio. Quando nós terminarmos, um outro irmão terá ceifado a própria vida. O grave é que para cada suicídio consumado, 10 a 20 outros irmãos tentaram suicídio, não conseguindo consumar de imediato, porque o óbito pode vir a posteriori, por internações, e nem sempre o corpo físico resiste, ou por múltiplas tentativas, o que é muito comum. Para cada suicídio consumado, para cada irmão nosso que parte abandonando o corpo físico pelas portas do autocídio, 5 a 10 pessoas mergulham num profundo sofrimento emocional. São familiares, são amigos, são companheiros de trabalho e de estudo que ficam a se perguntar por que eu não consegui evitar, como eu não percebi nada. Semana passada, eu conversava com 2 professores do meu departamento e um deles, médico, me olhava e disse assim: eu não consigo até hoje entender como eu não percebi que a minha aluna cometeu suicídio. Foi uma aluna nossa, da universidade, aluna do curso noturno, que cometeu suicídio. E os professores se perguntam até hoje, por quê? Então a gente começa a perceber que ficam marcas de dor emocional. O questionamento de o que eu poderia ter feito e que eu não fiz permanece em cada um que estava ligado àquela vida que optou por partir. E essa dor traumática, que provoca sofrimento em quem fica, repercute sobre quem parte. Porque o suicida sofre. Sofre porque descobre que continua vivendo. No Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar uma pergunta que Kardec coloca e que trata exatamente disso. Ele diz: quais são as consequências para o espírito que cometeu o suicídio do seu ato? E a resposta, ela precisa ser analisada por nós espíritas. Porque, inicialmente, os espíritos respondem que não há pena definitiva. Não há uma penalidade para todos os espíritos que cometem suicídio. Que cada caso é analisado com seus agravantes e seus atenuantes, observando-se em que circunstâncias ocorreu, que elementos estavam envolvidos, e que há apenas um elemento comum a todos eles, que é o desapontamento, de perceber que prossegue vivendo, e por ouvir o pranto dos que ficam, o lamento dos que gostariam de ter evitado, a dor dos que se sentem destruídos emocionalmente com essa partida dolorosa, e descobrir-se vivo com o mesmo problema que o encurralava no corpo físico, muitas vezes agravado pelos julgamentos emitidos,
pelas perguntas descabidas. Mas por quê? Como foi? Como se fosse importante sabermos os detalhes do fato. Na falta de caridade que ainda caminhamos como seres humanos. Essa dor, esse sofrimento, ela repercute em encarnados e em desencarnados. E na atualidade planetária, aqui no Brasil, a Flaxo fez uma pesquisa intitulada Violência Letal, Crianças e Adolescentes no Brasil. E é preciso nós meditarmos sobre esses números antes de adentrarmos em outras águas. Na faixa etária de 10 a 19 anos, 10 anos são crianças, ainda não adentraram na adolescência, estão naquele trânsito entre infância e adolescência que a gente costuma chamar de pré-adolescência. Há um mito que diz que crianças não se matam. Infelizmente, os dados provam o contrário. Nós precisamos cuidar da saúde emocional das nossas crianças. Nós precisamos cuidar da nutrição emocional de nossas crianças. Os nossos jovens serão jovens que se sentirão mais amados se forem crianças, que se sintam amparadas, acolhidas e amadas em suas dificuldades. Porque nós temos o mau hábito de querermos filhos perfeitos, quando nós próprios somos imperfeitos e não conseguimos perceber que os filhos que recebemos são os filhos que nós plantamos no tempo, como diz Emmanuel. Emmanuel diz que um filho é um lírio que você planta no tempo, ou uma lasca de mármore que você jogou, arremessou e o tempo te devolve. Porque nós vamos sempre reencontrar aqueles com os quais nós caminhamos e com os quais nós precisamos continuar a caminhar. Em 1980, o nível de suicídios na faixa etária de 10 a 19 anos era de 0,2% da população brasileira. Em 2013, subiu para 1%, perfazendo 788 casos. Na faixa etária de 16 a 17 anos, eram, em 1980, 2,8 por 100 mil habitantes. Em 2013, passou a 4,1 casos por 100 mil habitantes. Então, é pegando a mesma faixa populacional, o mesmo quantitativo populacional, que nós vamos encontrar os dados crescendo absurdamente, o número crescendo de uma forma assustadora. E aí nós começamos a meditar. É preciso falar sobre o tema suicídio, mas é preciso saber falar. É preciso falar com empatia. Se você vai dizer a alguém que perdeu um membro da família pelo suicídio, que ele está numa região de dor, não diga, porque aquele que ficou já está dolorido o suficiente. Quando nós lemos Memórias de um Suicida, nós precisamos entender que aquela é a história daquele grupo de espíritos, não é a história de todos os espíritos. Os espíritos sofrem, mas sofrem de acordo com a situação em que o ato se deu. Não é a mesma história para todos, porque nós não somos seres idênticos. Se nós mergulharmos nas leituras com atenção, com carinho, com cuidado, nós vamos perceber que assim como quando nós desencarnamos porque esgotamos as nossas energias, a energia vital, quando nós partimos, muitas vezes numa idade avançada, por uma doença que vai minando as nossas energias, por uma falência múltipla de órgãos, nós não morremos igualmente. Nós não somos recepcionados do outro jeito, do outro lado, todo mundo do mesmo jeito. Mas nós achamos que se cometer o suicídio, vai ser todo mundo do jeito que está descrito em Memórias de um Suicida. E isso é esquecer de ler o Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta sobre o suicídio, que está muito claro. Cada caso é um caso.
Então não agravemos a dor de quem partiu pelo suicídio, que nos escuta, nos ouve. Eles são incapazes, muitas vezes, de ouvir e de ver as falanges de Maria, as legiões dos servos de Maria, que os acolhem, que os cuidam, mas as nossas vozes, eles ouvem. Então, que as nossas vozes sejam cânticos de paz, de esperança, de conforto e de consolação, como a doutrina espírita é para nós em nossas dores. É preciso saber falar. Não devemos divulgar imagens, vídeos, detalhes sobre o ato suicida. Infelizmente, eu já recebi, em grupo espírita, foto de suicídio. Então, isso implica em dizer que nós não estamos tendo empatia. Nós não estamos pensando que naquele grupo onde nós postamos, pode ter alguém em um grupo ampliado para o suicídio. E que aquela imagem que é chocante para qualquer pessoa pode levar um choque àquele outro e induzi-lo ao ato. Porque se todo ato no plano físico tem bastidores no plano espiritual, nós não podemos esquecer que o ato suicida e a ideação suicida têm bastidores espirituais. Há irmãos nossos, sim, ainda envolvidos no planejamento de ações maléficas e que insuflam a ideia suicida. E que a única maneira de nós barrarmos essa onda suicida no mundo é assistindo ao suicida que partiu pelas portas do suicídio num ato de acolhimento, de reerguimento espiritual desse irmão, através da prece intercessória. Mas é também acolhendo a família que fica, consolando, confortando, orientando, para que a dor da família ou o julgamento e a revolta da família não repercuta negativamente naquele irmão, mas é também rogando pelo irmão que insuflou o ato suicida, para que seja esclarecido e perceba o erro imenso em que se envolve, porque ele semeia dores acerbas no seu futuro. Só é possível cessarmos um problema se formos capazes de acolher todos os envolvidos empaticamente. E empatia é não julgar. Ninguém se coloca no lugar do outro. Nenhum de nós é capaz de se colocar no lugar do outro. Mas nós somos capazes de olhar o outro no seu processo, na sua caminhada, e não julgar. E não julgando, não há necessidade de perdão. O não julgamento, a empatia, o acolhimento. E também devemos ter o cuidado de não acreditar em mitos. E a OMS lista alguns mitos muito comuns a nível mundial. O primeiro mito é de que quem diz que vai se matar não vai se matar, está só querendo chamar a atenção. Quem diz que vai se matar está pensando em se matar. E está pedindo socorro, está pedindo que alguém faça algo. Existe uma figura de imagem, uma imagem que talvez nos auxilie a entender o que acontece com o suicida. Ele entra na ideação suicida, na área da psiquiatria, coloca-se que o indivíduo ele entra em 3 estados. O primeiro estado é o da ambivalência. Ele busca a morte, mas ele não quer a morte. Ele quer viver. Ninguém quer morrer. Ninguém busca morrer, aniquilar-se. Ao mesmo tempo, ele está movido pela impulsividade. E esse impulso de autodestruição física, ele pode durar de minutos a horas. E, por outro lado, ele está num estado de rigidez de pensamento. Então, ele não consegue ver saída. Imagine que você está num apartamento no 10º andar
pega fogo no apartamento exatamente próximo à porta de acesso ao recinto. Você olha e o único local onde não está pegando fogo é a janela, mas a janela do 10º andar. E num ato de desespero, você se joga. Você não quer morrer. Porque se você quisesse morrer, você ficava dentro do apartamento, esperando as chamas chegarem. Você quer viver. E você acha que a única saída é a janela, ainda que seja do 10º andar. Porque o pensamento está rígido, está paralisado. O que é necessário nesse momento? Que alguém diga, olha, existe uma saída. Existe a porta de acesso da cozinha. Vamos. A gente consegue. Porque sempre há uma saída. O problema é que se o outro diz, eu não vejo sentido para viver, eu não quero mais viver, a gente diz, cão que ladra não morde. Se está dizendo isso, não vai se matar. Está só querendo chamar atenção, está querendo aparecer. Não. Ele está pedindo, me mostra a porta de saída. Eu preciso viver. Outro mito é que os que sobreviveram estão fora de perigo. Não estão. Nós fazemos parte de um grupo que faz preces por irmãos suicidas num dia, numa noite, em outra noite, por irmãos que estão em grupos de risco, sobreviventes ou com ideação. E muitos deles já tentaram 7 vezes, como uma jovem da nossa cidade que tem apenas 19 anos. Ou um menino de 15 anos que vai na 5ª tentativa. E é muito doloroso, porque sobreviver não diz que o outro encontrou a porta de saída. É necessário encontrar essa porta. Mas há fatores de funcionamento cerebral envolvidos, há fatores emocionais, há fatores espirituais envolvidos, que precisam de tratamento psiquiátrico, psicológico, espiritual, e precisam de muito afeto, de muito acolhimento daqueles que convivem com ele, e de nenhum julgamento. Dizem que é hereditário. Não é. Está comprovado que não é. Óbvio, quando numa família alguém entra num sofrimento psiquiátrico, toda a família é abalada. Numa família onde alguém comete suicídio, o abalo emocional é muito forte. E se há registros psíquicos, emocionais, isso pode desencadear um processo depressivo que leve à ideação suicida e ao ato, mas não é um componente hereditário. Quem tenta suicídio tem perturbação mental. Não, ninguém é louco porque cometeu suicídio ou porque tentou suicídio. Isso é mito. A gente precisa começar a compreender que todos nós deveríamos fazer terapia em algum momento na vida. Seria muito saudável. A sociedade humana ia evoluir mais rápido se a gente conseguisse mergulhar na gente e conhecer o que a gente traz de bom e o que a gente não traz de tão bom. Falar sobre o suicídio vai incentivar o suicídio? Não vai. Falar sobre o suicídio é necessário para que a gente forme uma rede de amparo e de apoio aos que necessitam desse amparo e desse apoio, sem tanto preconceito. Suicídio é fraqueza e é falta de fé. Não é fraqueza e não é falta de fé. Há 2 anos atrás, no dia 24 de dezembro, eu vi partir uma menina, porque eu tenho profundo carinho. Uma jovem espírita, evangelizadora, um coração doce, nobre, um sorriso largo, um abraço carinhoso, e que na sua dor emocional não encontrava saída e se jogou pelas portas do suicídio. Foi o Natal mais difícil da minha vida. Eu não tenho nenhum pejo de dizer. Porque doía dentro de mim.
saber que aquela menina, por quem eu tenho um carinho imenso, havia cometido o ato suicida. Desse ato, da dor de uma mãe que se sentiu esmagar, mas que foi se reerguendo e que continua se reerguendo e se reconstruindo, nasceu um espaço de acolhimento, que hoje acolhe jovens, adultos, crianças com ideação suicida. O nosso querido Espaço de Acolhimento TT, Tainá Tavares. Uma obra que nasce da dor, mas dessa dor que faz com que você se erga e coloque as suas mãos a serviço do amor em resgate daquela alma querida. E a gente hoje já tem notícias de Tainá. Tainá, graças a Deus, está bem, se preparando para um retorno no futuro, consciente das dificuldades que trará. E foi nesse momento que surgiu também o nosso grupo de preces, que até então era uma prece isolada de alguém, e que convidou outros alguém, e que hoje se espalha do Ceará a Santa Catarina, passando por vários estados, e nos congregamos nesse trabalho de amor e de luz. Quais os fatores de proteção? Como tentar evitar o suicídio? A Sociedade Brasileira de Psiquiatria, juntamente com a OMS também, indicam 6 passos. O primeiro que eles colocam: apoio da família, de amigos e de afetos. Uma rede de afeto. Amor é terapia preventiva. Amor no lar. Amor na sociedade. Amor na casa espírita. Nós precisamos compreender que casa espírita não é lugar para julgamento, para nos degladiarmos. É lugar para trabalharmos, para aprendermos a olhar o outro e amar o outro em suas dificuldades. Amor é prevenção para todos os males. Está aqui, colocado pela Sociedade Brasileira de Psiquiatria, amparado em documentos da Organização Mundial de Saúde. Apoio da família, apoio dos amigos, apoio das outras redes de afeto. É preciso que a escola trabalhe a questão do bullying. É preciso que a sociedade seja menos preconceituosa. Deixe de olhar o outro como menor, apenas por ser diferente. Nós somos diferentes e a beleza está nessa diferença. O que seria de um campo onde só existissem flores do mesmo tipo? É necessário olharmos a vida e vermos que Deus pincelou cada flor de uma maneira diferente. Cada ave com uma plumagem típica, com um canto diferenciado. Cada árvore dando o seu fruto de maneira distinta. E por que nós queremos que todos sejam iguais entre si? Se nós somos espíritos com caminhadas diferentes, com histórias diferentes. É necessário semearmos tolerância dentro das nossas relações. E tolerância não é conivência. Tolerância é respeito e dignificação pelo outro. O segundo ponto, o segundo fator de proteção é crença. Crença em si mesmo, crença em Deus, crença na vida, crença nas relações de afeto. Segurança íntima de ser amado apesar de suas fraquezas. Segurança íntima de ser aceito socialmente, mesmo que não esteja de acordo com os padrões de normalidade, se é que existe uma normalidade. Eu duvido muito de que haja normalidade. É necessário ter uma crença em Deus, mas um Deus que não pune, que não julga, que não castiga, que nos oportuniza, através da reencarnação, o reescrever do romance da nossa vida.
sendo cada encarnação um capítulo vivido aqui, e cada processo de desencarnação um retorno, para darmos uma olhada no capítulo e planejarmos o novo capítulo a ser escrito. A nossa vida é um romance. Talvez um dia, pelas mãos de algum médium, nós vejamos a nossa história sendo contada, como tantos romances que nós lemos hoje e que nos encantam, e alguns nos emocionam, e alguns disparam clichês que nós trazemos do passado. Envolvimento na comunidade, oportunizar aos nossos companheiros o trabalho dignificante, não nos fecharmos em grupinhos, em panelinhas, porque eu sou amiga de Alexandre, acho que há uns 10 ou 15 anos, então eu só dou a oportunidade de Alexandre trabalhar, porque eu conheci Ivan quando eu cheguei no movimento espírita, eu só vou trabalhar se for com o Ivan, e daí? E o companheiro que eu não tive ainda o prazer de trabalhar, e com quem eu tenho tanto a aprender, e aqui eu posso ofertar a minha experiência. Mas a gente está começando a esquecer que nós estamos aqui num grande hospital, porque somos todos doentes, todos necessitados da terapia reencarnacionista para nos erguermos. E excluímos vida social satisfatória, relações verdadeiras, abraços verdadeiros. Não aqueles abraços que você leva um abraço e parece que foi uma geladeira que você abriu e bateu aquele vento frio. Mas aquele abraço que lhe aquece a alma, aquele olhar de acolhimento, aquela palavra, aquele gesto à distância de uma mão levantada que você sabe que lhe diz, aqui você é bem-vindo. Porque o verdadeiro amigo, ele não precisa estar grudado todos os dias. Ele passa anos sem se ver, mas quando eles se reencontram, eles sabem que a amizade continua a mesma, que os laços de afeto são reais, que a confiança recíproca jamais foi abalada. É preciso integração social, uso construtivo do tempo de lazer, em trabalhos de voluntariado, no esporte, na arte, na cultura, e bem menos no uso de drogas lícitas e nunca no de drogas ilícitas. Porque as drogas lícitas ou ilícitas são fatores predisponentes do suicídio, ampliam o risco suicida. E acesso a serviços e cuidados de saúde mental. E aí eu colocaria, além do acesso aos serviços de cuidados da saúde mental, o não julgamento de quem necessita acessar esses serviços. Porque os grupos de vulnerabilidade são os jovens, por conta das redes sociais, que lhe passam a mensagem que você tem que ser feliz 365 dias no ano, e ninguém é feliz nem 24 horas no dia. Quanto mais 365 dias no ano. Todo dia tem alguma coisinha para lhe deixar meio aborrecido. E aí você respira, conta até 10 ou 10 mil, dependendo da coisinha, e segue em frente. Porque a vida é feita de planícies e de montanhas. Mas quando você está caminhando na planície, está muito fácil, é muito confortável. Quando você tem que subir a montanha, é desafiador. Pelo caminho você cansa, você faz calo no pé, o joelho dói, a coluna machuca, tudo acontece, mas quando você chega lá em cima e você vê a paisagem, você esquece tudo. E você se delicia com o alto da montanha. Então a gente precisa entender isso. Haverá momentos em que nós caminharemos na planície e haverá momentos de desafio. Mas o bom do desafio é chegar no alto da montanha e contemplar a paisagem que se descortina. Porque se a subida da montanha for feita com fé, com confiança, com esperança, lá de cima nós vamos ver o divino sol
que ilumina nosso caminhar, porque nós nunca estamos desamparados. Outro ponto de vulnerabilidade, também em relação principalmente aos nossos jovens, é a questão da sexualidade. As dificuldades em lidar com a própria sexualidade, principalmente quando não vem no grupo da chamada heteroafetividade, quando vem em grupos de homoafetividade, de bissexualidade, e que são vistos pela sociedade como execráveis e que têm que ser julgados e condenados. E é muito difícil. E eles formam também um grupo que acaba fragilizando-se emocionalmente e entrando como um risco, um grupo de risco ampliado do suicídio. As questões de gênero, os homens cometem 3 vezes mais suicídio do que as mulheres, porque os homens são cobrados da sociedade de sofrer calado, de ser forte e corajoso. Enquanto a mulher, quando briga com o marido, liga para a melhor amiga, desabafa, chora, o homem fica lá, fechadão. Então é preciso que os homens comecem a formar redes de apoio, de amparo, falar, desabafar, faz bem. Abusos na infância ou adolescência, maus tratos físicos, sexuais, psicológicos, fragilizam. Uso de drogas, como eu já falei. E as relações de superproteção ou de abandono afetivo na família também são elementos que podem desencadear a ideação suicida como consequência de ansiedade, de depressão, de outros problemas emocionais. Os estudos dizem que 90% dos suicídios são evitáveis, se a gente ficar atento aos sinais, a maneira como o indivíduo se comporta. E como a doutrina dos espíritos pode auxiliar na prevenção e na pós-venção? Bem, preventivamente, tem como provar que o suicídio é um equívoco, porque tem como provar que a vida é inextinguível, tem provas suficientes sobre a realidade do suicida no mundo espiritual, já que nós temos relatos diversos de casos, e tem como descrever as repercussões do ato suicida sobre o corpo perispiritual e suas consequências nas encarnações futuras. O que fazer pelo irmão que cometeu suicídio? Prece. E nós vivemos uma experiência muito interessante, porque quando a gente se envolve num trabalho desse, às vezes a gente para e alguém no grupo diz assim, mas será que a gente está conseguindo ajudar? E aí nós recebemos um áudio de uma instituição espírita que não tem nenhum membro no nosso grupo. E que nós não sabemos nem como eles ficaram sabendo que o nosso grupo existia. Mas foi um áudio de uma irmã que havia cometido suicídio, era uma mulher casada, tinha 3 filhos, 3 crianças, e ela relatava que havia passado 18 anos, que agora ela sabia que havia passado 16 anos em uma região de dor, de sofrimento, de onde ela não conseguia sair. E que ela começou a ouvir vozes que a convidavam a rezar. E numa das noites, ela ouviu quando as vozes a convidaram a rezar a Ave Maria. E ela disse, naquela noite, eu rezei com muita fé, com muito fervor. E um anjo do meu lado me conduziu. Nós sabemos que não era um anjo, é a linguagem dela. Mas ela foi resgatada naquela noite. E a mensagem chegou por vias que eu não saberia como. Alguém manda para alguém, que manda para alguém, que manda para Marcílio, meu esposo, que me mostra na hora do almoço. E eu não preciso dizer que eu me debulhava em lágrimas enquanto ouvia. De gratidão, porque sei muito bem da minha indigência e do meu desvalor diante da tarefa, mas pela oportunidade, pelo acréscimo de misericórdia, de me permitir estar nesse grupo para partilhar dessa tarefa.
Então, a prece, quando ela nasce realmente do desejo de servir, de amparar, de acolher, ela tem repercussões imensas e ela é ouvida. Não só nos páramos celestes, mas também nas regiões mais profundas de dor, onde ela repercute como bálsamo, suavizando o sofrimento dos nossos irmãos. Também não julgar. Não ficar dizendo, mas por quê? Como foi? Ninguém viu. E a família não percebeu, e os amigos? E foi um covarde, foi um rebelde. Quem somos nós para julgarmos? Pela misericórdia de Deus, nós esquecemos o nosso passado. Porque se a gente olhasse para trás e visse o último capítulo do livro que nós escrevemos, provavelmente nós não suportaríamos continuar a escrever o nosso capítulo atual. E o apoio à família, aos amigos que ficam. Porque eu espero que Beto Guedes me permita parafrasear a música dele, Sol de Primavera. É necessário que entre setembro, outubro, novembro e todos os meses que virão, em todos os anos que virão, é necessário que nós tenhamos a coragem de, em todos esses meses, transformá-los em amarelos. Em homenagem àquele Mustang, àquele menino, a todos que o precederam, a todos que vieram depois dele, a todos esses irmãos queridos, que num ato de desespero, buscando a vida, destruíram a própria vida física, equivocados, achando que morrer é saída, quando nós só temos uma opção: viver, porque somos imortais, filhos de Deus, filhos do amor. Ainda rebelados, e por isso sofremos, porque só somos infelizes quando nos afastamos das leis de Deus. Mas quando confiamos, quando percebemos que tudo aqui é muito fugaz, é muito passageiro, tudo se aquieta, o nosso coração se aquieta. O que pensam da gente já não importa, porque ninguém é capaz de aquilatar a sombra que eu sou, por mais que diga que eu sou sombra. Só eu sei o tamanho da minha sombra, mas só eu sei o tamanho do esforço que eu faço para iluminar a sombra que sou. Porque a gente começa a perceber que a única coisa importante nessa vida é servir. É servir de amparo, é servir de abrigo, é servir de luz bruxuleante. É servir. Porque quando Jesus veio, ele não se fez mestre, ele não se fez senhor, ele se fez servidor. E desceu dos páramos celestes, de esferas luminíferas que nós não conseguimos compreender, nem mesmo imaginar, embrenhou-se nessa selva densa para nos amar, para nos ensinar o amor. Então, que quando nós caminharmos nos campos, nós sejamos capazes de semear a boa nova, mas não apenas com palavras, com ações, com gestos concretos, com energia brotando do coração, para que, quando a gente plantar, a gente plante junto, juntos semeando e juntos sonhando, para ver crescer o que ainda falta a gente sonhar. Porque, afinal de contas, nós já choramos muito por cada irmão que partiu pelo suicídio, por cada pedido de prece que chega, por aquela menina de 11 anos, com ideação que está no nosso grupo, por aquele idoso de 80 anos, que, sentindo-se abandonado pela família, pela sociedade, em desespero, partiu. Já choramos muito.
muitos se perderam no caminho. Mas mesmo assim, nós não podemos perder a coragem de inventar uma nova manhã, onde Jesus reina, onde nós sejamos servidores da causa do amor e onde, mais do que julgar, nós possamos orar, nós possamos amar, nós possamos fazer das nossas vidas algo que vale a pena, para que outras vidas também valam a pena. Mas para isso, a gente precisa abrir as portas do coração, porque, afinal de contas, a lição do Evangelho, a lição da doutrina dos Espíritos, nós já sabemos de cor. Só nos falta viver. Muito obrigado. Que Maria Santíssima, que recebeu de Jesus a tarefa de acolher e de cuidar dos suicidas, porque nas palavras do Mestre, em Memórias de um Suicida, só um coração de mãe é capaz de acolher esses irmãos. Que ela nos abençoe, mas principalmente que nós sejamos dóceis ao apelo que ela nos faz, de acolhermos os nossos irmãos na prevenção ao ato suicida e de orarmos pelos que partiram, sem julgamentos e com